Oi, gente, tudo bom? Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal da IEB Autônia. Seja muito bem-vindo nesse ambiente. Hoje nós estamos num momento diferente, num lugar diferente. Estamos aqui na minha casa e é muito bom te receber aqui e eu poder entrar também na sua casa através dessa mensagem, levando uma palavra de Deus para o seu coração. Você já teve alguma necessidade ou passou por alguma situação que tirou a sua paz? Que você ficou inquieto, angustiado? Normalmente, o que é que a gente faz diante de situações como essas? Nós choramos, ficamos ansiosos, sentimos medo e muitas vezes murmuramos ou reclamamos. Muitas vezes desanimamos e às vezes acaba esfriando até mesmo a fé. A Bíblia nos conta a história de Ana, uma mulher que era estéril e desejava ardentemente ter um filho. Ela vai até Deus para que Deus possa atendê-la. E Deus realiza aquele milagre, Deus realiza aquele desejo do coração daquela mulher. E como mãe, ela tem uma atitude incrível. Vamos aprender com essa mulher? Eu gostaria de ler o texto de 1 Samuel, o capítulo 1, o versículo 9 e o versículo 10. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Ana, uma mulher estéril que desejava ardentemente ter um filho, e naquele contexto, uma mulher que não tinha filho sofria o preconceito, sofria a vergonha, era considerado como uma maldição. E Ana ansiava, ela desejava ardentemente por um filho. Ela buscava ao Senhor, ela chorava, ela clamava ao Senhor. Nós vemos na história de Ana uma mulher angustiada. O milagre de Deus aconteceu na vida daquela mulher porque ela buscou a sua vida, né? Ela era estéril. O seu marido até tentava acalmá-la com palavras, com atenção e até mesmo com pratos especiais, não é verdade? Que mulher que não gostaria de ter um maridão cozinheiro em casa? Eucana falava para ela: por que você está triste, Ana? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Mas nada deu certo. Ana continuava triste. Nós precisamos aprender uma coisa, queridos. Nada deste mundo pode preencher o desejo espiritual da sua alma. Só encontramos sentido em nossa vida em Deus, nas coisas espirituais. O que Ana fez diante da crise que estava vivendo? Nós vamos aprender algumas lições e a primeira dela encontra-se no versículo 9, que diz que Ana se levantou. Ana se levanta. Existem momentos na nossa vida em que a gente precisa tomar decisões. Ana toma uma decisão. Chega de viver sofrendo, chega de viver sendo humilhada pelos outros. Chega um momento no meio do caos que precisamos tomar uma decisão. Vamos ficar abatidos e chorando nos cantos? Ou vamos nos posicionar e buscar as respostas naquele que pode fazer todas as coisas? Essa é a primeira lição que eu e você precisamos aprender com Ana, uma mãe exemplar. A segunda lição é que ela não tem medo de expor os seus sentimentos, as suas emoções. O versículo 10 diz que Ana chora. A sua alma está amargurada, ela está entristecida com tudo aquilo. Talvez ela até mesmo esteja brava com Deus e queira respostas. Ela não tem medo de expor o que ela está sentindo. Ela chora muito. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Qual foi a última vez que nós expomos os nossos sentimentos diante de Deus? Muitas vezes nós ficamos nos escondendo ou escondendo as nossas emoções atrás das nossas religiões.
atrás da nossa religiosidade, porque temos medo de ser ridicularizado, medo de ser julgado. Ana foi julgada quando ela esteve lá no templo orando diante do Senhor, e a palavra de Deus diz que ela orava e apenas os seus lábios se mexiam. O sacerdote Eli observa Ana e julga que ela está embriagada e chama a atenção dela e diz assim: até quando você vai estar apegada ao vinho, mulher? Ela foi julgada, mas isso não a impediu, isso não a calou. Não podemos negar o nosso sofrimento, queridos. Encare o problema que você está vivendo, encare o caos que está ao redor da sua vida e busque uma solução. Essa mulher é incrível, uma mãe incrível. A terceira lição que nós aprendemos com Ana é que ela ora ao Senhor. Ela se levanta, ela demonstra as suas emoções orando. Ela ora, ela busca ao Senhor. A oração, queridos, é a chave para a resposta. A oração é a chave para que todo o clamor, toda a nossa angústia de alma seja ouvida. Se não oramos, não nos relacionamos. A oração é a base para o nosso relacionamento com Deus. Ana ora a Deus porque ela sabia quem podia lhe ouvir e lhe responder. Queridos, só Jesus pode realizar milagres. As nossas orações devem ser dirigidas a Ele, somente a Ele. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele realizou muitos milagres. E algumas vezes Ele perguntava à pessoa o que ela gostaria que Ele fizesse. Lá em Lucas, no capítulo 18, o versículo 35 ao 41, nos conta a história do cego de Jericó, que ouviu dizer que Jesus estava passando. E ele então começa a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto conta que as pessoas tentavam impedi-lo, o repreendiam para que ele ficasse quieto. Mas o texto diz que ele gritava mais alto ainda. Nós precisamos buscar, orar, clamar ao Senhor. O Senhor pode responder a sua oração. Precisamos correr até Ele, busque nele. Se for preciso, grite, corra, mas vá à fonte certa. Cuidado aonde é que nós estamos correndo, para onde é que nós estamos correndo. O texto diz que algumas pessoas tentaram fazer com que aquele cego parasse, mas ele gritava mais alto ainda. O texto diz que Ana não gritou. Ela fazia uma oração silenciosa. A questão aqui não é a altura da sua voz, mas a intensidade do seu coração. Tanto o cego de Jericó quanto Ana se quebrantaram diante de Deus, seja gritando ou em silêncio. Deus olha o seu coração. O versículo 15 diz que Ana estava derramando a sua alma diante de Deus. Derramar a alma significa falar do coração, colocar para fora sua dor, colocar para fora seu sofrimento. Ana fez isso diante de Deus e ela foi ouvida. A quarta lição que nós aprendemos com essa mãe incrível, com Ana, é que Ana faz um voto. O versículo 11 nos conta que ela fez um voto diante de Deus. Ela fez uma entrega, uma dedicação pessoal. Fez algo não muito fácil para as mães que estão me ouvindo aí do outro lado da tela. Ela entregou o seu filho. Podemos fazer um voto de jejuar 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas Ana escolheu entregar o seu filho. Ela disse que assim que seu filho estivesse maior, ela iria entregá-lo ao serviço do Senhor. E assim ela fez. Quando Samuel estava com mais ou menos 7 anos, ela o levou ao templo para servir junto com o sacerdote. Que mãe é essa, gente? Que coração é esse? Imagine você entregando o seu filho para viver longe de você. Mas Ana tinha feito uma promessa a Deus, um voto. Meu filho vai servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Mesmo que seu coração sentisse a dor da saudade, ela não voltaria atrás na sua promessa. Quantos de nós temos feito promessas ou compromissos com Deus e acabamos esquecendo e virando as costas para Jesus?
A Bíblia diz que é melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Não podemos simplesmente virar as costas para Deus. Não podemos desistir da caminhada da fé. Seja fiel, queridos, porque Deus permanece fiel para sempre. E a última lição que nós gostaríamos de aprender com essa mãe incrível, com Ana, é que Ana creu na palavra que recebeu. O versículo 16 nos conta que enquanto Ana estava no templo clamando ao Senhor pelo milagre, pelo seu filho, o sacerdote, ele entrega a ela uma palavra e ele disse assim: vá em paz e Deus lhe conceda o que você pediu. Quando o profeta disse a ela que Deus iria lhe conceder o que ela clamava, ela recebeu essa palavra que foi profética para a sua vida e a sua atitude mudou imediatamente. Antes ela não comia, agora a primeira coisa que ela faz é chegar em casa e comer bem. Antes ela estava triste e amargurada, agora o seu rosto não estava mais abatido, ela está feliz. Antes ela não achou muita graça nas palavras do seu maridão. Agora eles chegam em casa e as coisas até mesmo fluem entre eles, pois logo Ana fica grávida. A lição para a nossa vida, queridos, quando nós cremos na promessa da palavra de Deus, a nossa atitude, ela precisa mudar. Não podemos mais andar como derrotados, amedrontados, como se o mundo estivesse acabando. Deus é fiel sempre. A nossa vida é conduzida pela fé. Nós não vivemos por aquilo que vemos no natural, mas sim, nós cremos no sobrenatural de Deus, queridos. O que nós aprendemos com essa mulher? Ana é um exemplo para nós de dedicação, de renúncia, de entrega pessoal. Essa mulher, ela é como um exemplo do próprio Jesus Cristo. Ele fez o mesmo por mim e por você. Quando nós estávamos perdidos e o mundo olhava e não havia solução, assim como não havia solução para Ana, ela era estéril, apenas um milagre poderia responder o seu clamor. Assim éramos eu e você. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados, mas Jesus veio e Ele se entregou numa cruz para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter uma vida de vitória sobre o pecado, as opressões deste mundo. Ele quer nos levar de volta a um relacionamento profundo com o Pai. Ele quer que tenhamos intimidade com Deus. Assim como Ana, eu e você precisamos do milagre do Senhor. Receba Cristo na sua vida. Se entregue completamente nas mãos de Jesus. Você deseja fazer isso? Eu gostaria que aí onde você estivesse, seja pai, mãe ou filhos, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento e vamos nos colocar diante do Senhor. Nosso Deus, nós queremos nesse dia especial, junto com as mães espalhadas ao redor deste Brasil, aprendendo com essa mãe da Bíblia, a Ana, uma mulher que se dedicou ao Senhor, que buscou, que orou, que chorou aos teus pés e creu na tua palavra. Nós queremos também, ó Deus, crer no Senhor Jesus Cristo e buscar somente ao Senhor, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja, Pai, ministrando a Tua palavra na nossa vida, nos enchendo de alegria, Senhor, nos conduzindo, ó Pai, a uma vida de vitória. Ó Deus, nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nós e ainda por tudo que o Senhor vai fazer. É a nossa oração em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Muito bom estarmos juntos aqui hoje. Foi muito bom te receber na minha casa, assim como é muito bom estar com você na sua casa. Você que tem sido fiel na sua generosidade, eu quero abençoar sua vida e quero desafiar você a continuar sendo fiel ao Senhor nas suas contribuições, no seu dízimo, na sua oferta, seja na transferência online, a conta da igreja está aí, ou seja também
também entregando pessoalmente na secretaria da IEB, que permanece aberta durante a semana no horário comercial. Que Deus abençoe os projetos desta igreja também, que tem alcançado milhares de pessoas aí ao redor deste mundo com essas mensagens que nós temos enviado.